Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações, tá? Técnicas bem mais simplificada para que você possa entender todos os aspectos sobre o cultivo de plantas em vaso e também para ajudar, tá, as instituições filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus, tá? Ajude você também esta entidade. Peço a sua ajuda também para este canal. Clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje iremos responder as perguntas da semana. Seria o vídeo de número 30 dessa sessão, ok? Fique até o final do vídeo que vai ter várias perguntas interessantes, tá certo? Com respostas também bem instrutivas, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria. Ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte. Primeira pergunta enviada pela Regiane, ela me pergunta se é necessário deixar a caminha, né? Eu acredito que seja a manta, né? Embaixo das plantas, embaixo do substrato, né, no vaso. Olha, Regiane, esse negócio de manta, tá certo? É muito relativo, tá certo? Porque eu não conheço nenhum produtor que utilize essas mantas. Deve ser um material, principalmente essas mantas sintéticas, e ela armazena, na verdade, umidade. Olha, se você utilizar, né, o seu substrato que tenha uma porosidade e uma ótima retenção de água, eu acredito que esse material você possa dispensar. Eu sinceramente eu não uso nas nossas pesquisas, nunca utilizei na nossa produção familiar, ok? Agora, se você quer continuar, se você quiser continuar a usar esse tipo de material, eu acredito que não teria problema nenhum. Só que ela vai estar, na verdade, fazendo parte do complexo, tá certo? Do complexo vaso-substrato, ok? E essa manta. Então, nesse sentido, você tem que tomar um certo cuidado, porque você pode, talvez, deixar a parte inferior um pouco mais encharcado. A segunda pergunta enviada pela Rosemary, a Rosemary ela escreveu que retirou os nematóides dos seus vasos, do seu substrato, e ela reutilizou esse substrato usando o aquecimento no forno. Os nematóides elas não são visíveis a olho nu, tá? Eu peço perdão, tá? O que você deve ter visto pode ser talvez minhoca, inseto, a larva de algum outro inseto, mas não é nematóide. O nematóide nós só conseguimos enxergar pelo microscópio, porque elas são muito diminutas, tá certo? E com relação à esterilização no forno, tá certo? Eu postei aqui um vídeo, a esterilização
na forma de pamonha, tá certo? São aquelas panelas, né? São duas panelas, uma fica com a água fervente e a outra panela cheio de buraquinho que a gente esquenta as pamonhas, tá certo? E você pode colocar, na verdade, o substrato, tá? E fazer esse mesmo processo. Isso vai fazer com que haja esterilização, principalmente de pragas, tá certo? E principais doenças nesse sistema, tá certo? Então, assista o vídeo que você vai entender bem o que eu estou dizendo aqui, tá certo? E existem outras soluções em termos de esterilização, que é o solar, ok? Que eu vou deixar aqui no izinho, se você clicar, você pode assistir esses vídeos também. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. A terceira pergunta enviada pela Maura, ela disse que comprou a casca de arroz carbonizada, mas na segunda compra a casca ela veio na forma de pó, na forma em pó. Você pode utilizar essa casca na forma em pó, não tem problema nenhum. O único problema é que se ela tiver cinzas, tá certo? Quem já carbonizou casca de arroz, quando deixa-se tempo a mais da casca, ela acaba virando cinza. É que nem carvão vegetal. A casca, normalmente, ela vai carbonizando, e se você deixar passar o tempo, ela vira cinzas, tá certo? Esse é o grande problema. Por quê? Porque cinzas, ela aumenta a salinidade desse material, ok? Por isso que eu não uso cinzas como substrato. Você até pode utilizar como, digamos assim, adubos, mas sempre em pequenas quantidades, porque ela é muito salinizante do ambiente, tá certo? Do sistema. Quarta pergunta enviada pelo Vitor, muito interessante. Ele diz que esteriliza a sua tesoura de poda com álcool e com água sanitária e pergunta se ainda é necessário a esterilização com fogo. Ele é colecionador de orquídeas e ele sempre escutou que tem que ser esterilizada no fogo. Olha, você se esterilizar no álcool, tá certo? Seria os 70%. E na Quiboa, ok, bem diluído, acredito que você não precisa esterilizar a sua tesoura de poda no fogo, tá certo? Eu também sempre fiz isso, tá? Mas em condições de laboratório, tá? Em que você tem todo o processo e tem toda a facilidade para fazer isso. E no campo nem sempre você tem essa facilidade, tá certo? Então, se você fizer a esterilização da tesoura, tá certo? Das lâminas no álcool e na água sanitária, eu acredito que seja suficiente. A quinta pergunta, muito interessante, foi enviado por 3 pessoas, né? As pessoas me perguntam quanto tempo leva as plantas para absorver principalmente adubos químicos, né? Vai depender muito da situação, tá certo? No caso dos adubos coats, tá certo? Essas bolinhas de adubo coat, tá? Elas só vão começar a liberar os nutrientes quando ela tiver num substrato úmido, ok? Ou seja, toda a película dela estando úmido, ela começa a liberar os nutrientes e aí prontamente as raízes conseguem absorver esses nutrientes. No caso do NPK, por exemplo, tá certo? Elas também é a mesma coisa, só que ela é instantânea, tá certo? Quando ela estiver num ambiente úmido, ela rapidamente se dissolve, tá certo? E as raízes podem absorver esses nutrientes. O grande problema do NPK é porque ela libera praticamente toda a quantidade de nutrientes nessas esferas NPK, tá certo? E aí é o grande problema. Ela vai salinizar muito o meio, né? O sistema. E aí pode ocorrer em que a raiz não absorva mais esses nutrientes. A raiz perca água, tá, para o meio salino. E aí com isso as células das raízes podem
praticamente morrer por causa, tá, desse fator. Por isso que a gente sempre fala, tá, na salinidade, tá, do ambiente dos adubos. Existem também, tá, se você puder assistir, um vídeo que eu postei recentemente sobre adubos líquidos, tá certo? Existem esses adubos líquidos, tá, que existem os nutrientes, tá certo, na forma diluída, tá certo? E o pessoal aplica isso e as plantas rapidamente, tá, absorvem esses nutrientes no momento que for oferecido, tá, num sistema que a gente conhece, a gente chama como fertirrigação, tá certo? Assista esses vídeos que você vai entender bem o que eu estou comentando aqui. Vocês viram que essas perguntas são bem interessantes, né? E algumas perguntas bem inusitadas, mas bem interessantes, bem importantes para que todo mundo aqui compreenda, né, o que está acontecendo com as plantas no cultivo em vaso. Envie você também as suas perguntas, as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal. E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de orquídeas, principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples, tá certo? E você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá, vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube. E não esqueça de se inscrever também, ok? Como em todo vídeo, eu sempre peço ajuda para uma entidade assistencial. E hoje peço a sua ajuda para o Lar Amigo de Jesus. Esse lar acolhe crianças com câncer que não têm condições para se manter, né, na grande Fortaleza, tá certo? E esse lar acolhe as crianças e os seus familiares, dando, tá, tudo o que eles necessitam. Seja ela roupa, seja ela um lar e alimentação. Se vocês puderem ajudar de alguma forma, tá, seria bem interessante. Você pode ajudar com alimentos não perecíveis, pode ajudar com brinquedos, roupas usadas, limpas, lógico, e outros tipos de auxílio, tá? Contamos com a sua ajuda. E conto também com a sua ajuda para o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá certo? Clique no sininho para você receber as novas notificações, as notificações de quando tiver novos vídeos aqui no canal. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.